E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Nascimento, um canal dedicado à cidade de Parintins e experiências pessoais minhas. Com certeza você clicou nesse vídeo por causa do título desse vídeo, e é isso mesmo, eu vou estar contando uma experiência que aconteceu comigo no ano de 2008 ou 2009. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e deixar aqui nos comentários o que você achou dessa história. Então vamos lá. Eu tinha esse meu avô, um avô que eu amei muito. E esse meu avô, ele morava, com alguns tios meus, mas esses meus tios acabaram tendo família, foram indo embora. Depois esse meu avô morou com o meu irmão e chegou a ida, a hora do meu irmão ir. Esse meu irmão foi para Manaus, não lembro muito bem se ele foi para estudar ou se ele foi para servir o exército. Então meu avô ficaria sozinho, algo que a minha mãe não queria. Então ela pediu para mim morar com ele. Basicamente, então, eu vivi 2 semanas ou 3 semanas, se eu não estou enganado, com o meu avô. Mas é lógico que eu ficava em casa fazendo as coisas pela manhã, à tarde eu ia para a escola, e aí quando saía da escola o resto da tarde e à noite eu ia para casa do meu avô e ficava com ele para dormir com ele. O meu avô era uma pessoa que não se preocupava, na verdade se preocupava muito com a gente, no caso, em questão à comida, em questão à bebida, se tinha o que comer, se tinha o que beber. Então foi uma época bem legal de ter morado com ele, não faltava nada pra mim, não que na minha casa faltasse, mas por ser neto dele, ele fazia algumas vontades, coisas que os avós fazem. Mas enfim, tinha uma novela que ele gostava muito, que era Paraíso, então ele não ficava sem assistir essa novela. E essa novela, se eu não estou enganado, era do horário das 6, então 6 horas ela começava, era uma novela que começava cedo. E ele sempre estava assistindo essa novela. No dia que aconteceu essa situação, eu cheguei da escola, e ele tinha comprado banana e tinha feito um doce, e eu fiquei agoniado para comer aquele doce. E aí eu lembro muito bem dele falando assim: rapaz, não fica agoniado que no outro dia, amanhã, já vai estar frio, já vai estar gostoso, tu já vai poder comer, e a gente vai poder comer. Eu lembro muito bem disso. E acredito que ele tinha me falado isso depois que eu cheguei da escola, porque eu vi o doce. Então chegou o horário de 6 horas, era o horário que ele assistia a novela dele, Paraíso. Inclusive, se você chegou a assistir essa novela, deixa aqui nos comentários. E ele assistia toda essa novela sempre. Só que nesse dia ele não assistiu até o final. Eu lembro muito bem, que tinha aquelas cadeiras de balanço, então ele ficava na frente da TV com a cadeira de balanço assistindo. Sempre elogiava muito aqueles cavalos que apareciam na intro da novela, Sempre falava, que cavalos bonitos, que não sei o que. Sempre falava disso. Mas nesse dia ele não assistiu a novela por completo. Acredito que ele já estava passando mal. Acredito que ele não estava bem, E mesmo assim ele não falou pra mim, não chegou a falar. E uma situação que eu não sabia, que eu vim saber muito tempo depois, é que meu avô ele tinha alguns engasgos, Então ele se engasgava. E alguns tios, e até mesmo esse meu irmão que morou com ele, pelo que minha mãe diz, chegou a salvar ele desses engasgos. Mas eu morava com ele, tinha 9 ou 10 anos, acredito que mesmo sabendo disso, acredito que não poderia fazer muita coisa. Enfim, ele foi dormir cedo e, pelo incrível que pareça, ele não falou nada pra mim. Ele sempre falava, olha, não vai dormir tarde, não sei o que. Mas nesse dia ele simplesmente saiu da cadeira, foi pro quarto, a casa dele era toda de madeira, foi pro quarto e deitou. Mas eu fiquei lá na televisão, Aproveitei, é lógico, já que ele não falou nada pra mim, então fiquei até muito tarde assistindo televisão, eu lembro muito bem disso. Só que aí depois bateu o sono e aí eu fui pra cama. Então eu dormia perto da rede dele, ele dormia na rede. Então tinha uma rede, tinha uma cama ali e eu dormia. Uma coisa que meu avô fazia muito é que ele tinha aquelas lanternas, e aí ele abria a bundinha da lanterna, tirava a pilha e colocava ao contrário. Sei muito bem por que ele fazia isso, mas ele tirava a pilha e colocava ao contrário. Então, para a pessoa ligar a lanterna, ela tinha que abrir a bundinha da lanterna novamente, colocar a pilha do jeito certo e assim ligar. Uma das coisas que eu não sei por que ele fazia. Enfim, nessa noite eu lembro de ter acordado e tava jorrando muito, como se tivesse uma torneira dentro do quarto. E eu era muito medroso, Tinha medo de qualquer coisa, não conseguia assistir filme de terror. E eu lembro que eu fiquei com muito medo mesmo, porque tinha um barulho de torneira jorrando dentro do quarto. E aí eu acordei e chamei, vô, só que não me respondeu. O que eu fiz? Criei coragem de sair da cama,
Fui até uma sacola onde ele guardava as coisas e peguei a lanterna. E a lanterna não ligava. E aí eu lembrei que ele trocava a pilha, né? Colocava ao contrário. Aí eu abri a bundinha da pilha, a bundinha da lanterna, coloquei a pilha certa. E quando eu foquei, quando a lanterna ligou e foquei para a rede dele, ele estava sentado na rede e tinha muito, muito sangue no quarto todo. E ele estava jorrando sangue. Muito, muito. Sabe, naquele momento que eu vi isso, me deu um frio muito, muito, muito grande. Um frio muito grande. E aí eu falei, vô. E ele simplesmente, da rede, né, que ele estava sentado, caiu no chão. Nesse momento que ele caiu no chão, cara, eu não consegui pensar em nada. Eu saí, tinha um corredor na casa dele, né? Eu saí e na hora que eu corri, veio aquele vento atrás de mim, sabe? Um vento muito forte. Até hoje eu penso que, por exemplo, foi adrenalina, né? Porque dizem que quando a gente passa por alguma coisa, a adrenalina ativa no nosso corpo. E aí eu pulei a janela, né? Abri a casa, pulei a janela. Ele trancava o portão de madeira com cadeado e corrente. Eu nem pensei 2 vezes em voltar para pegar a corrente, não. Pegar a chave. Eu só fiz pular o muro. Era um muro de madeira, né? De estacas assim. E quando eu pulei, uma coisa que eu não percebi, que eu fui perceber só depois, é que eu furei o meu pé direito. Então eu pulei e furei o meu pé. E aí o meu avô, ele morava na rua de trás. A gente mora aqui na 5 e ele morava na 6, então não era tão longe, né? E aí eu só lembro de correr e os cachorros na rua latindo comigo, uns vindo atrás, e eu só pensei em correr. E eu cheguei em casa. Eu cheguei desesperado, pulei o muro de casa, bati aqui na porta e falei pra minha mãe que o vovô tava passando mal, que tinha muito sangue, e ela nem conseguiu raciocinar nada. Ela só fez pegar uma bicicleta que ela tinha no tempo, né? E a gente se mandou pra lá. E como a cerca da casa do vovô era com ripas, né? Eu lembro muito bem da gente chegando lá e a mamãe simplesmente pegando aquelas ripas e puxando, tipo, arrebentando o muro, né? De ripinha que tinha. Cara, eu fico pensando como que a gente ganha força em alguns momentos, né? Ela arrebentou aquilo, a gente entrou na casa e ele não tava mais na mesma posição que quando eu saí, né? Que ele tava de bruços, porque como ele tava na rede e caiu, ele ficou de bruços. Não, ele já tava um pouco mais lá pro meio. E quando a gente chegou, cara, era um rio no quarto, era um rio de sangue no quarto. E aí a mamãe ficou desesperada, pegou ele no colo, ele ainda tava respirando, ele tava vivo, tá? Ele tava dando uns respiros bem fraquinhos assim. Mamãe colocou ele nos braços. Eu lembro muito bem dessa cena. Eu lembro de todo esse dia que aconteceu. E olha que a minha memória é muito ruim, mas lembro muito bem de tudo isso que aconteceu. E aí, chegando lá, parecia que ele tava só esperando ela, sabe? E aí a mamãe falou, conversou com ele. E há muito tempo, na verdade, não fazia muito tempo que a minha avó tinha morrido, né? Ele era casado com ela e tem aquilo que dizem, né? Que quando um casal vive muito tempo junto, logo que um morre, o outro não demora muito pra morrer. E assim, dava pra ver no olhar dele, ele olhando pra ela, sabe? É uma imagem que eu nunca esqueço dessa imagem dele olhando pra ela, ela olhando pra ele, conversando com ele. E aí, nisso que eu senti uma dor no meu pé direito. Um prego tinha furado o meu pé e eu não tinha percebido isso. E é lógico que quando a gente foi pra lá, a mamãe já tinha chamado os vizinhos, né? Ela pediu pra me chamar os vizinhos do lado vieram, né? Trouxeram toalhas pra limpar aquele sangue todo. Era muito, cara, eu nunca tinha visto tanto. Eu não sabia nem que uma pessoa podia jorrar tanto sangue. E ele jorrou muito sangue, muito mesmo. E aí a ambulância chegou, né? E quando a ambulância chegou, ele já tinha falecido. E aí foi que eu senti a dor do pé. Eles tiraram o prego que estava no meu pé. E assim, foi uma experiência que aconteceu. Eu tinha 9 ou 10 anos. E assim, foi algo que ficou muito marcado, entendeu? Que eu tô compartilhando com vocês pra gente criar um vínculo aqui no YouTube, é lógico, né? Tô contando aqui pra vocês. E se vocês tiverem também histórias que aconteceram com vocês, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo cada comentário aqui sobre histórias que acontecem com a gente, né? Que a gente nunca espera que vai acontecer. Era criança, nunca pensei que eu ia passar por uma situação dessas, né? E pensar que ele poderia estar passando mal e não quis falar, entendeu?
Foi algo que eu sempre às vezes me pego pensando nessa situação que aconteceu, e eu tô compartilhando aqui com vocês no canal Nascimento. Lembrando que o canal Nascimento é um canal da cidade de Parintins. Eu mostro alguns locais, tem alguns vídeos aí indo no Cabanas aqui em Parintins, que é um local onde a gente toma banho. Tem sobre as estradas de Parintins. O canal tá começando agora, tá? Não tem tantos vídeos. Mas é importante a sua inscrição, é importante o seu like, é importante o seu comentário, é importante que você assista os outros vídeos e principalmente deixa aqui nos comentários o que você achou dessa minha experiência pessoal. E se você quiser compartilhar suas experiências pessoais, é só deixar aqui nos comentários que eu vou estar lendo, tá bom? Então esse era o vídeo, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Acredito que não ficou nada para trás, algo que eu tenha esquecido. Então é isso, até a próxima, pessoal.